Olá. Meu convidado dessa semana no Conversas com o Meio é Alexandre Borges. O Alexandre é um analista político e ele é um analista político um pouco diferente. Ele não é, como muitos dos convidados vem sendo, um cientista político, mas ele também não é jornalista, ele se tornou jornalista. Ele hoje é colunista da revista Oeste, assim como da Gazeta do Povo. O Alexandre vem da direita. Ele é um pensador prático da política de direita no Brasil há algumas décadas já. E como muitas das pessoas que vêm da direita no Brasil hoje, ele deve parte da sua formação ao escritor Olavo de Carvalho. O Alexandre, mais cedo, muitos vieram depois e aprenderam mais tarde, mas num período ali entre final dos anos 1990 e a primeira década desse século XXI, a direita começou a se formar no Brasil como uma certa contracultura. Aliás, como uma certa contracultura não, como uma contracultura de fato. E muitos dos autores que encantam, de certa forma, a direita, Roger Scruton é um deles, eles eram pessoas e nomes muito desconhecidos no Brasil. Olavo de Carvalho é a pessoa que apresenta um grupo grande de brasileiros a essas ideias novas, a esses autores novos. E o que eu queria ouvir do Alexandre era isso. Como é que é a história de Olavo de Carvalho? Como é que é a história dessa contracultura de direita? Como é que isso se desenvolve ali desde finais do século passado até o ponto em que nós chegamos na eleição de Jair Bolsonaro para presidente da República? O processo é um processo acidentado, mas é um processo o qual ele acompanhou em grande parte, em grande parte, muito de perto. O que não quer dizer de forma alguma, isso eu quero deixar bem claro desde o início, Alexandre Borges é um democrata. E como qualquer democrata, nesse momento, ele olha a situação do país com um bocado de preocupação, um bocado de apreensão. E, evidentemente, como eu tenho sempre perguntado a todos os convidados, eu pergunto a ele, vem cá, o que você acha que vai acontecer? A resposta dele fica no final. Até lá, quero apresentar a vocês o Alexandre Borges. Alexandre Borges, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Alexandre, você é meu amigo conservador. Ou pelo menos eu costumo me referir a você dessa forma. Não que você seja meu único amigo conservador, mas a questão política é importante para você, né? Te toca o coração. É uma espécie de cotismo, né? Agora eu já não posso mais ser contra a cota, né? Eu estou sendo beneficiado por uma e agradeço. Cara, você conhece, e é nisso que eu queria focar a primeira parte dessa conversa. Você conhece melhor do que ninguém que eu conheça a história da formação dessa direita que está no poder agora. No governo Jair Bolsonaro. Eu sei que tem muitos grupos ali, mas eu estou me referindo principalmente ao grupo ideológico que a gente costuma chamar na imprensa, que é o Bolsonaro, são os filhos dele, Olavo de Carvalho como ideólogo. Então deixa eu começar do início. Como é que surge, como pensador da direita, não sei se devo chamá-lo conservador, mas certamente como pensador da direita, Olavo de Carvalho? Bom, vamos lá. Eu primeiro entro tardiamente nessa história, né? O Olavo tem mais de 70 anos de idade e mais de 40 de vida pública e como pensador intelectual público, então, de muito antes de eu sequer ouvir falar dele, então eu vou poder falar um pouco mais do período que eu acompanhei, né? Ele tem uma história
no jornalismo que remonta aos anos 60, antes da gente nascer, né? Depois ele vai migrar mais para, inclusive para a universidade. Ele chega a dar aula em universidades aqui do Brasil e monta, os anos 90, inclusive, um período importante onde ele lança algumas obras que são importantes na bibliografia brasileira, né, como o Imbecil Coletivo, como o Jardim das Aflições. São obras de fôlego importantes e que marcaram, pelo menos uma parte do debate público ali nos anos 90, que inseriram o Olavo ali no mainstream do debate intelectual brasileiro. Ele era, inclusive, chegou aí no Pedro Bial, você deve lembrar, chegou a escrever na Bravo, em algumas revistas ali da época que eram voltadas não só à academia, mas levar um pouco da academia para um público um pouco maior. Depois, quando começa as redes sociais, marcadamente num fenômeno muito brasileiro, que foi o Orkut, né? É uma história engraçada, né? Porque o Orkut deu muito certo no Brasil e na Índia, né? Não tanto em outros países, mas no Brasil e na Índia o Orkut foi extremamente popular, e o Olavo de Carvalho teve uma presença muito importante no Orkut. Eu ainda não cheguei eu ainda não era dessa época, né, de acompanhar, mas muitos amigos meus, pessoas que eu conheço, que eu convivi, já acompanhavam o Olavo no Orkut, e ali ele já era esse, vamos dizer, o que hoje se chama de influenciador digital, né? Ele já era alguém participando do debate, já era alguém que estava ali comentando os assuntos do dia, que estava levando questões e reflexões maiores e formando um público, né? Ali no Orkut. Então, depois ele descobre o podcast e começa o podcast, e aí eu tomo contato com ele, que é o True Outspeak, né, que era um programa semanal, no formato de um programa de rádio, que lembrava muito o rádio conservador americano, que é uma coisa que a gente aqui no Brasil não tem tanta noção, mas existe um rádio conservador americano que é importantíssimo. Nós dois somos muito interessados e acompanhamos muito política americana, né? E eu costumo brincar dizendo que se não fosse o rádio conservador, nem haveria praticamente conservadorismo nos Estados Unidos. O rádio ainda é uma força que segura muito, ainda é um pilar muito importante do conservadorismo nos Estados Unidos. Um Rush Limbaugh, um Sean Hannity, um Dennis Prager, esses caras. Deixa eu dar uma segurada aí pra gente, só para ajustar a cronologia. Orkut, a gente está falando aí de 2004, 2005, por aí. O True Outspeak é tipo um Rush Limbaugh brasileiro. Exatamente. Era um podcast que não era radiofônico, né? Porque era podcast. Foi quando eu descobri o podcast, ali em 2006. Por uma coincidência, eu sou do Rio, morava em São Paulo, fazia muito o trajeto Rio-São Paulo de carro, pela Dutra, e pedi indicações de amigos. Me indiquem podcast para eu poder ir ouvindo na estrada. E falaram, tem o tal do Olavo de Carvalho, você já ouviu? Não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, baixei uns programas e fui ouvindo na Dutra, e realmente era muito... quando você ouve a primeira vez, é muito arrebatador, porque ele traz muita novidade, ele cita muitos autores que você nunca ouviu falar. É um professor e um intelectual muito estimulante para quem tem curiosidade intelectual, somente naquele momento ali. E foi muito bom. Agradeço, eternamente agradecerei pela companhia que ele me fez na Dutra, nas minhas viagens de carro, indo e voltando para o Rio, ouvindo o True Outspeak, que tinha mais ou menos 1 hora de duração, era semanal, e ele comentava os assuntos da semana, mas ele comentava os assuntos da semana misturando com citação de alguns autores e algumas reflexões mais intelectuais, filosóficas, enfim. E aí começou, no meu caso específico, na minha experiência particular, eu comecei a ficar curioso em relação aos autores que ele citava. E eu falei, nunca tinha ouvido falar desse cara. E aí eu comecei a ir atrás dos livros que ele citava no programa. E aí me abriu um universo de leitura
extremamente interessante. Por exemplo, hoje, todo conservador vai citar o Roger Scruton, por exemplo, que infelizmente faleceu não tem muito tempo, uma pessoa que eu tive a oportunidade até de conhecer pessoalmente em Londres em 2017, e é um polímata, um cara que escreveu praticamente sobre tudo, uma inteligência absolutamente fascinante, e eu nunca tinha ouvido falar do Scruton, mas hoje, por exemplo, se você pega artigos do Olavo dos anos 90, ele já citava o Scruton. Essa direita hoje que cita o Scruton, a gente ouviu falar dele de 5 anos para cá, de 4 anos para cá, ou quem ouvia o True Outspeak, mas era, por exemplo, um autor absolutamente fascinante, com uma obra riquíssima, e que ninguém ouvia falar, ninguém discutia no Brasil, não era editado, não era discutido. E o Olavo, ele viu esse nicho, ele viu essa oportunidade de pegar uma gama enorme, muito vasta, essa leitura que eu tenho, de autores que por N motivos não chegavam ao Brasil, acredito eu, em parte por uma certa barreira ideológica, por alguns motivos, mas eram autores muito interessantes, que mereciam ser lidos, independente de você concordar, de você estar na mesma linha ideológica. Eu estava comentando agora, estava no telefone com um amigo, e estava comentando, por exemplo, sobre populismo, que é um assunto que me interessa, que eu leio bastante. O melhor livro sobre populismo que eu já li foi do Ernesto Laclau, que é um esquerdista, né? Ele tem um livro chamado A Razão Populista, que é um livro absolutamente maravilhoso. E eu consigo ler um livro de um autor de esquerda sem que aquilo me transforme. Eu até fiz uma brincadeira com meu amigo, é a mesma coisa que o sujeito falar que não pode ler um texto do Oscar Wilde e vai virar gay. Quer dizer, não tem nada a ver. Quer dizer, você consegue ler um livro, consegue ler o que o autor está falando, está te transmitindo, e não necessariamente você fecha com o pacote ideológico, pessoal. Você pode gostar do Sartre sem querer ter um casamento igual que ele tinha com a Simone de Beauvoir, enfim. Quer dizer, eu sinto que tinha muito essa barreira, onde muitos autores que mereciam ser lidos não chegavam, e o Olavo, ele teve essa vantagem, ele viu esse nicho, ele viu essa grande oportunidade de não só trazer ideias que eram novas, que eu vou até te contar, eu estou vendo aí atrás de você, tem uma imagem do Bill Clinton, se eu não estou enganado. É a autobiografia dele. A autobiografia, e eu estava lembrando do Paulo Francis, eu olhei essa imagem, eu lembrei. Quando o Paulo Francis ele estava no Manhattan Connection, isso lá nos anos 90, eu me lembro que ele metia o sarrafo no Bill Clinton. E para mim era uma coisa assustadora. Eu me lembro que dava um nó na minha cabeça, porque eu não sabia nem que era permitido falar mal do Bill Clinton. Era como, sei lá, falar mal da água, entendeu? Porque a imprensa era tão acrítica e tão torcedora que antes das redes sociais, antes de você ter outras fontes, eu me lembro, isso era uma experiência que eu tinha de achar que o Bill Clinton era o mais parecido de Deus que tinha na Terra. E aí, de repente, quando o Paulo Francis falava mal do Bill Clinton, eu não estranhava tanto ele falar mal, eu estranhava haver alguém que pudesse se passar pela cabeça falar mal dele. Então eu acho que essa sensação que eu tive um pouquinho lá nos anos 90 com o Paulo Francis, que me deu esse susto, né, de falar, olha, é possível, existe alguém no mundo que não gosta do Clinton, e que foi um susto para mim, e gerou uma certa curiosidade, depois eu fui atrás para poder tentar entender quais eram as críticas, enfim. Mas depois, 10 anos depois, quando o Olavo de Carvalho começa a criticar, por exemplo, o Obama, ou ele começa a criticar o Partido Democrata, ou ele começa a trazer autores americanos que eu nunca tinha ouvido falar, ele causava essa impressão de que tinha um mundo, um universo que nos era meio que negado, entendeu? E eu acho que isso levou a uma certa vantagem, porque também quando algum autor que tem, você pode criticar, você pode gostar ou não,
mas que tem seus méritos, e esse autor não chega a você, e alguém traz para você, quase dentro do sobretudo, tira do casaco, e fala, olha, leia esse livro proibido que não te deixam ler, isso tem um fascínio para alguém que está começando a entrar no mundo da leitura dos grandes autores da política, né? Então ele soube usar, na minha visão, muito bem esse fascínio que causa quando você acha que está lendo um livro proibido, que você está lendo um livro que não te permitem, que existe que é quase um ato subversivo a leitura daquele livro, é uma contracultura, e isso eu acho que ele soube fazer muito bem, né? E isso, aliás, eu acho que é um erro que nenhum movimento político, mesmo que chegue a um certo domínio, a uma certa hegemonia cultural, nunca deve cair, né? Porque esses autores vão chegar de algum jeito, né? Principalmente no mundo como a gente vive hoje. Se você fala, não podemos falar do autor tal, se esse cara tiver algum mérito, ele vai acabar chegando, e pior, vai chegar com esse charme de ter sido proibido, de ser uma coisa contracultural, contra o sistema, e principalmente se você for jovem e estiver meio que entrando nesse mundo, isso tem um sabor, isso tem um charme inegável. Claro que depois passa, depois de um tempo, você começa a olhar de uma maneira mais crítica, alguns pelo menos, conseguem olhar, não, agora eu consigo entender que de repente esse cara é tão bom mesmo, esse aqui você pode olhar de outra forma, mas naquela época, se a gente tiver circunscrito ali mais ou menos a uma certa época, onde havia o que até autores de esquerda, eu acabei de citar o Laclau, por exemplo, o Laclau e a mulher dele, a Chantal Mouffe, eles falavam muito contra, e eles são autores inegavelmente de esquerda, eles falavam muito de um certo consenso pós-político depois da queda do Muro de Berlim. E eles sempre reclamaram muito disso. Eu li as obras dele que falavam disso sobre a perspectiva da esquerda, né? Como havia essa ideia que tinha uma certa hegemonia da tal terceira via, que juntava o Clinton, o Tony Blair, um pouco no Brasil o Fernando Henrique, essa ideia de que os conflitos entre direita e esquerda tinham sido superados, que ideologia era uma coisa antiga, que era uma bobagem, que hoje somos todos social-democratas, e que é o que hoje os populistas se rebelam contra, né? O que seria, o que a gente via como um certo consenso ali nos anos 90, no começo ali dos anos 2000, como esse mundo pós-político, pós-debate, onde qualquer tipo de debate fora daquela, vamos dizer, daquela hegemonia social-democrata era visto como algo medieval, extremista, enfim. Os autores que furavam isso, à esquerda e à direita, dos dois lados, eram, de certa forma, desprezados ou tratados como extremistas ou tratados pelo mainstream intelectual como pessoas que não deveriam ser lidas ou ridicularizadas. E esses autores fizeram a vingança, quer dizer, eles conseguiram. Ele falou assim, tá bom, nós não estamos no mainstream, então nós vamos pelas bordas, nós vamos pelas franjas, e nós vamos, inclusive, dizer que o mainstream nos teme. E eu acho que isso é também uma estratégia, vamos chamar, publicitária muito inteligente. Assim, eu não sou lido, não é porque eu não sou relevante, eu não sou lido porque eu causo medo ao poder, porque eu causo medo a esse mainstream intelectual, jornalístico, enfim. E você vai ler o meu livro, você vai ler a minha obra como uma forma de resistência. Então, alguns autores pelo lado da esquerda e alguns autores, como o Olavo, pelo lado da direita, souberam entender esse momento, eu acho que de uma maneira inteligente, e conseguiram entrar e formar uma juventude, que é um ponto importante, eu acho, também para a nossa conversa, porque tinha muito isso também. O velho marxista, o direitista velho, mas nasceu uma juventude. Ali o Occupy, o Wall Street, ali que é um fenômeno de 2011, que eu acho que é um fenômeno importante. Eu vi, por exemplo, na conversa que você teve com a Vera, você falando de 2013, e enquanto eu ouvia vocês dois falando de 2013, eu lembrava, 2013, na verdade, é um eco de 2011, né?
Então, na verdade, o ponto é 2011. Né? É o Occupy, é aquele momento onde aquela ordem que vem há 20 anos, que vem desde ali dá mais ou menos, inclusive, 20 anos, né? Porque a União Soviética cai em 91. Então, são 20 anos onde o Occupy diz assim, olha, essa hegemonia aí que junta esse consenso social-democrata, nós não estamos satisfeitos. Né? E aí começa a nascer esse movimento que nós chamaríamos de populista, no sentido técnico, né? Que é quando algumas lideranças, alguns movimentos, alguns partidos políticos dizem, independente se é de esquerda ou de direita, que a elite não nos representa. Existe uma elite desconectada dos anseios populares, uma elite que só está preocupada em governar para ela mesma, só está preocupada em ver e legislar e avançar as suas próprias pautas, e ela esqueceu o que o Roosevelt chamava do Forgotten Man, ou o Little Guy, ou que vai mudando o nome, o Collor chamava dos descamisados, enfim, o nome vai mudando, mas esse sujeito que se sente alijado do processo político, em que o Vargas chamava dos trabalhadores, o Perón também tinha lá a turma dele, então você vê que não é uma coisa que tenha um corte ideológico tão marcado. Né? Deixa eu te interromper aí, porque acho que você está falando de um monte de coisas diferentes. Eu vou tentar dar uma canalizada aqui. Tá bom, é porque eu estava querendo contextualizar para chegar naquilo, mas vai lá. Não, perfeito. Algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, é engraçado como você chama a terceira via, que você caracterizou muito bem como um movimento que quem está no comando são o Clinton e o Blair, você classifica como social-democrata. A esquerda chama de neoliberais. Eu sei, eu acho divertidíssimo isso. Não tem, e não tem problema, mas é interessante como de cada lado você está vendo a coisa. E, na verdade, nem é neoliberal, nem é social-democrata. É uma terceira coisa mesmo. Mas isso não... Essa é uma conversa para outro momento. Eu concordo com professor. Eu concordo com você que 2013 é um eco de 2011. Eu poderia, desculpa, porque você deixou uma bola quicando. Eu só queria em um minuto fechar o seguinte. Eu vou usar, então, eu acabei de falar do Laclau e da Chantal, que são dois autores de esquerda que eu li bastante, eu li praticamente tudo que eles escreveram. E é interessante porque eles faziam uma crítica e eles diziam que era um consenso social-democrata pela ótica da esquerda, tá? E eles diziam o seguinte, e eles previram o surgimento de um populismo de direita, como surgiu ali em 2015, 2016 e tal. E o argumento que eles usaram, que eu boto aí para convite, para reflexão dos nossos ouvintes, é o seguinte, eles falaram o seguinte: por que vai surgir um populismo de direita? Porque o consenso é social-democrata e como as pautas Blair, Fernando Henrique, democratas, Obama, são pautas que têm mais elementos de esquerda do que tem elementos de direita, a esquerda está anestesiada e o ímpeto revolucionário da esquerda arrefeceu um pouco durante esse período, porque ela via algumas das suas pautas atendidas, e a direita não via nenhuma, entendeu? A direita se sentia completamente alijada. Então, eles previram 5, 10 anos antes, eles falaram, vai surgir um movimento populista, e vai surgir um movimento populista de direita, porque a direita hoje no mundo se sente mais alijada, mais distante do centro decisório do que a esquerda. Eu nem acho que você esteja errado quando você classifica de social-democrata, não, porque a turma que monta a terceira via, eles vêm da social-democracia, todos eles. Eles, nos anos 60 e 70, e 80 mesmo, eles estavam, mas existe um encontro com o liberalismo lá. Principalmente na economia. Eu chamaria de liberal progressista. Que é o Macron hoje, vai. Que é o Macron isso, que se diz radical de centro, né?
Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Quer dizer, no fim das contas, nem a esquerda está errada quando chama de neoliberal, nem a direita está errada quando chama de social-democrata, porque é meio que uma síntese de liberalismo com a social-democracia. Tem um encontro ali do qual nasce uma... Mas isso é menos relevante. Eu acho mais interessante quando você se vira e chama atenção. A gente está tão habituado... Por conta do tamanho que teve a geração do Baby Boom, a gente está tão habituado em pensar na palavra contracultura como algo que vem dos anos 60, com o movimento hippie, com a coisa do ácido lisérgico e muito rock e tudo mais, que a gente, com muita frequência, percebe que as pessoas que viveram aquela época são pessoas de 70, 80 anos, que elas criaram um novo mainstream. E, de fato, a contracultura hoje vem da direita. E eu acho interessante você começar a apresentar o Olavo de Carvalho como... E talvez seja o ponto mais importante da biografia dele. Ele é o cara que apresentou a uma geração de jovens brasileiros... Porque a maior parte das pessoas que foram seduzidas pelo Olavo e pelas ideias que ele estava trazendo, eram pessoas bem mais jovens do que nós, né? Pessoas que estão na casa dos 30 anos hoje. E ele formou toda uma geração, não foi? Ele formou... Desenvolve um pouco essa... Como é que essas pessoas... Em algum momento, tudo bem, você está ouvindo um podcast, você tem o Orkut. Essas pessoas começam a se encontrar onde? Eu sei que o Fórum do UOL teve alguma importância para alguns deles, não sei se é uma coisa predominante. Mas essas pessoas, eu imagino que estejam espalhadas em todo o Brasil, não são apenas pessoas do Rio Capital e São Paulo Capital. Tem muita gente do interior. A gente percebe em muitos olavistas o R retroflexo forte, né? O que indica ali aquela faixa ali que vai do Paraná até o sul da região norte. Onde que essas pessoas se encontram? O Olavo é o cara que continua reunindo essas pessoas? Como é que funciona esse movimento? Eu não estou chegando no Bolsonaro ainda não, mas... Quando o Bolsonaro aparece, já havia um grupo em busca de um líder, né? Sim. Vamos lá. Então, nós temos essa coisa geracional. Então, você tem o Olavo, que formou um time de intelectuais e trouxe autores e foi um sopro de novidade no debate ali nos anos 90, nos anos 2000, mas ali nos anos 2000 começa um polemista. Eu estou falando, de novo, eu queria até, com toda a justiça, não dizer que eu sou PhD nesse assunto. Tem até pessoas que acompanharam esse período todo, Martim Vasquez, outras pessoas que escreveram um ensaio enorme sobre ele, 60 páginas, até saberia mais detalhes do que eu estou falando, muito mais por alguém que acompanhou pelo olhar da análise política e pelo quem estava do lado da direita. Na década passada, ali onde vai virando 2010, começa o petismo a dar os primeiros, por causa de tempo também, termina o segundo governo do Lula, que foram aqueles 8 anos onde você teve um certo boom econômico, ele tinha altíssima popularidade. Então você ser contra, me lembra daquele artigo abominável, ele que me perdoe, do Ricardo Couto, querendo saber quem eram os 5% que não gostam do Lula e tal. Eu tenho esse artigo guardado, #NeverForget, enfim. Mas depois, quando sai o Lula em 2010, entra a Dilma, que não tem o carisma do Lula, não tem o apoio, a coisa começa a dar aquela degringolada, né? Muita da conta, muita da crise que havia sido contratada ali em 2008, a conta demora um pouco a chegar, mas vai chegando em 2010, em 2011, em 2012. Então você tem uma confluência ali macroeconômica, mundial e brasileira,
e também uma figura como a Dilma, que não era alguém à altura do tamanho do desafio que era manter o lulismo e a popularidade do petismo, daquele projeto de poder aceso, você tem uma oportunidade para uma virada. Nesse momento, você tem, então, o movimento Occupy, né, que é 2011, e aí a figura do Steve Bannon, às vezes as pessoas não lembram, ela começa a ganhar um protagonismo nessa época. O Steve Bannon, ele cria uma produtora de documentários que chama Citizens United, que foi o meu primeiro contato com ele. Nessa época ali, 2011, 2012, ele lança um documentário chamado Occupy Unmasked, que é absolutamente sensacional, inclusive recomendo, quem quiser assistir, é muito bom, é a melhor coisa que eu já vi até hoje sobre esse movimento. E que foi muito marcante para mim, por exemplo, até ideológico, para eu entender o que estava acontecendo ali naquele momento. E aí começa, além desse movimento que eu te falei, True Outspeak, Olavo e tal, você começa também a receber pela internet esse tipo de produção, até audiovisual. Por exemplo, documentários produzidos pela produtora do Steve Bannon. Entendeu? O Occupy Unmasked, eu me lembro que todos os meus amigos assistiram. Eu indicava para todo mundo, veja, esse documentário é muito bom, é muito bom. Então, as pessoas que andavam comigo, que estavam ali já discutindo política numa ótica mais conservadora, liberal, todo mundo assistiu e adorou esse documentário. E é um documentário que você... Claro que eu olhando hoje, 10 anos depois, eu vejo ali o Steve Bannon que eu conheço hoje, mas eu não sabia quem ele era. Eu não sabia o que ele estava querendo vender. Entendeu? Para mim, era um documentário como outro qualquer, mas com uma visão mais à direita e crítica ao movimento Occupy, né? O que dá uma ideia do movimento como um movimento de extrema esquerda, que vai levar ao nosso 2013. Então, quando vem o nosso 2013, de certa forma, uma parte desse público liberal e de direita já estava predisposto a ser contra, já estava predisposto a não gostar, já estava predisposto a olhar com desconfiança aquele pessoal de camisa preta, meio sem bandeira, meio com quebra-quebra, não é pelos 20 centavos. Eu já me lembro de muita gente, vamos dizer, do meu espectro ideológico, já olhar junho de 2013 com muita desconfiança, né? Bom, enfim, aí você já tinha esse caldo ali acontecendo, quando vem a obra do Olavo, que é o grande sucesso editorial dele, que, se não me engano, é setembro, outubro de 2013, que é o mínimo que você tem que saber para não ser um idiota. É um título absolutamente brilhante, é um projeto editorial genial da Record, elaborado pelo Felipe Moura Brasil, junto com o Carlos Andreasa, onde eles conseguiram fazer mágica. Eu brinco que eles foram alquimistas, porque eles pegaram um conjunto enorme de textos do Olavo de Carvalho, gratuitos, públicos, que estavam na internet, que eu saiba, não tem nenhum texto original, não tem nenhum texto que tenha sido criado para o livro. Eles pegaram textos de artigos que o Olavo tinha escrito no Diário do Comércio, no Globo, na Bravo, em alguns lugares, e que ele tem um site que tem todo o arquivo dos sites, dos arquivos dos textos dele. O Felipe, de uma maneira muito paciente, diligente, o Felipe é um sujeito muito caxias, muito trabalhador, né, muito metódico. Ele leu uma quantidade inimaginável de textos, selecionou o que ele achava os mais significativos, separou por temas, né, montou, fez uma curadoria no sentido com C maiúsculo, né, no sentido nobre do termo, juntou tudo, conseguiram a autorização do Olavo, foi feito um projeto gráfico muito moderno, muito bonito, a palavra idiota fica enorme na lombada do livro, assim, uma coisa que chama muita atenção nas livrarias, e virou, vamos dizer, essa bíblia desse movimento
que estava ali meio perdido, meio com encontros pequenos, num bar aqui, num grupo de estudo ali, ou numa rede social, mas aí houve, vamos dizer, uma aglutinação numa obra que todo mundo acabou lendo, e a partir daí nasce, então, para um público muito maior, a figura do Olavo como uma figura aglutinadora, né? Inclusive, eu até, confesso, tive uma participação pequenininha na história que eu recebia. Eu já tinha uma página no Facebook relativamente popular de debate político, e eu recebi uma fotografia de alguém que fez uma foto de uma pichação num ônibus aqui do Rio de Janeiro, escrito Olavo tem razão. Aí eu peguei aquela foto, botei na minha página. Eu sou publicitário de formação, trabalhei muitos anos na publicidade, achei que aquilo era um bom slogan, né? E falei, gente, nasceu um slogan, Olavo tem razão, e publiquei na minha página. Isso ali no começo de 2014. O livro dele tinha sido lançado, esse livro tinha sido lançado, tinha 2 meses, 3 meses, sei lá. E foi uma coisa que pegou, inclusive em manifestações depois. Foi uma coisa que acabou sendo muito usado, e até hoje tem muita gente que pegou, e você sabe a força dos bordões, né? Bordão, quando pega, vai, né? E esse bordão, Olavo tem razão, ganhou vida própria e enfim, ganhou um tamanho. Bom, e aí vem as eleições de 2014. Nas eleições de 2014, tem um fenômeno interessante. Começa, enfim, a uma discussão mais séria para uma candidatura de direita, que não fosse apenas um sparring, não fosse apenas alguém para ir lá para apanhar, como na minha visão tinha sido, por exemplo, o Alckmin em 2006, que conseguiu a proeza de ter menos votos no segundo turno que teve no primeiro, né? Em 2010... Desculpa, deixa eu te interromper, porque eu tenho um ponto aqui que eu acho relevante. Eu queria que você explicasse um pouco. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão assistindo a essa nossa conversa, nesse momento tomam um susto. Ué, como assim um candidato de direita? E o Zé Serra o que era? E o Alckmin o que era? E o Aécio o que era? Não eram candidatos de direita? Eu sei que você vai dizer que não. Não vai. O Lula vai dizer que não. O Lula vai dizer que não. O Lula, em 2009, eu tenho um texto que eu abro com essa citação, e eu estou terminando um livro, e eu dou um spoiler, eu vou colocar isso no livro, porque eu acho um ponto importante. Festa de 45 anos do IPEA, 2009, último ano do governo Lula. O Lula dá um discurso onde ele diz que na eleição do ano seguinte, a eleição do seu substituto, pela primeira vez na história desse país, só teríamos candidatos de esquerda, e que isso seria, na visão dele, o ápice da democracia. Que teria, claro que ele teria diferenças da Dilma, do Ciro Gomes ou do Serra, mas eram todos do que ele chamava de campo progressista e da esquerda. Eu tenho esse em vídeo, e eu tenho a transcrição. Então não sou eu que falo, o Lula falou isso em 2009, e eu gosto muito de citar isso, porque eu falo o seguinte: o pai da direita brasileira talvez tenha sido o Lula nesse dia, porque o Lula disse em 2009, pessoal, vocês já repararam que não tem mais direita no Brasil, que ela acabou? E, de certa forma, talvez algumas pessoas tenham falado, de repente está na hora de ter, né? Não sei. Enfim. Então eu queria dar esse crédito ao seu Luiz Inácio da Silva, porque que foi um evento público, foi um evento, ele como presidente da República, na festa de 45 anos do IPEA, no discurso que ele deu, ele fala isso, está em todos os jornais, qualquer um que estiver vendo a gente, em 1 minuto no Google, vai lá e bota 45 anos do IPEA, Lula 2009, vai cair nesse trecho, porque foi muito coberto pela imprensa na época. E se você olhar os candidatos que concorreram em 2010, para quem está num campo liberal clássico, eu sei que a gente vai ter alguma discussão sobre o que quer dizer liberal, mas enfim, mas no campo, vamos dizer, liberal clássico, conservador, a gente não se sentiu representado ali em 2010, né? É aquela história, para quem nunca foi ao Oriente, é tudo japonês. É claro que se você
olhar perto, um é vietnamita, um é coreano, um é chinês, mas para quem mora no Ocidente e nunca foi lá, é tudo japonês, entendeu? Então, para quem está distante desse campo ideológico, as diferenças, na nossa visão, são diferenças cosméticas, pequenas. O José Serra, por exemplo, ele é um que repetidamente falou que nunca entendeu por que o PT e o Lula não gostavam dele, porque ele tinha ideias muito parecidas. O Fernando Henrique, no livro autobiográfico dele, fala também, se diz socialista, diz que também nunca entendeu da onde que vinha toda aquela oposição do PT a ele. E eu, olhando pelo lado da direita, digo, eu também não entendo. Eu acho que é briga de família. Enfim. Enfim, respeito, mas para mim é briga de família. Mas aí você estava falando... a pausa a pausa era justamente para isso, porque enquanto um pedaço da esquerda está olhando para o PSDB e enxergando nele uma direita, quem de fato está na direita olha para o PSDB e fala, olha, eu posso até votar nesses caras, mas não correspondem às ideias que eu gostaria de ver representadas. Exatamente. E isso é em 2014 que vocês começam a querer... começa a ver a discussão, precisamos de um candidato de direita. Exatamente. Eu escrevi, está na minha página até hoje, em 2013, eu escrevi um texto, que eu me orgulho, eu estou falando porque está lá até hoje, eu escrevi dizendo o seguinte, nem estava definido quem seria o candidato do PSDB. E eu abro o texto dizendo o seguinte, o candidato será o Aécio e nós vamos perder. Então, já que vai ser o Aécio e nós vamos perder, isso um ano antes, nem estava decidido que era o Aécio. Eu falei, nós temos 5 anos para 2018, vamos começar a trabalhar 2018? Já era uma preocupação minha já em 2013. Em 2014, começa, porque 2014 era um ano de Copa do Mundo no Brasil e a gente imaginava que haveria um certo ufanismo e tal, e que haveria uma tendência da reeleição da Dilma, em parte pela fragilidade ainda de candidaturas oposicionistas e em parte por ser um ano de Copa do Mundo no Brasil, né? Então a gente imaginava que também deveria ter todo um ufanismo, uma coisa que levaria também a um bom humor. Ninguém podia prever o 7-1, aquela coisa toda, mas a gente imaginava que seria um ano como acabou acontecendo com a vitória, com a reeleição da Dilma, por uma margem até menor, 54 a 51, até por uma margem menor do que eu podia imaginar. A gente até imaginava que seria uma distância maior. E pouca gente lembra, e aí tem um ponto importante também, que aí já começa também uma certa diferença de visão. Porque você tem alguns movimentos liberais buscando alguns candidatos que fossem, na nossa visão, mais próximos de uma agenda liberal clássica, não aceitando o PSDB ou aceitando o PSDB de nariz tapado, porque seria o candidato mais competitivo em 2014, mas também seria o último voto que o PSDB teria da gente, nosso. Mas você já tinha, por exemplo, o Olavo de Carvalho, isso é público, isso está na internet, ele já tinha uma candidata própria, que era aquela Denise Abreu, que era da ANAC, eu não sei se você lembra, que o Olavo fez uma campanha aberta, fortíssima, pela Denise Abreu como candidata a presidente, e já naquela época algumas pessoas do movimento, vamos dizer, da direita e tal, já começavam a pensar que gostavam do Olavo como filósofo, como autor, mas que talvez não se sentissem automaticamente obrigados a seguir a indicação político-eleitoral dele. Tanto que eu não conheço ninguém, eu conheço muito fã do Olavo, em 2014 mais ainda, e eu não conheço ninguém que tenha votado no Denise Abreu, entendeu? Que tenha seguido essa indicação. Enfim, vem 2015 e aí realmente o caldo entorna. Tem a eleição em outubro de 2014, já um dia que eu acho marcante é o dia 1º de novembro de 2014, feriado de finados. Eu estava em São Paulo e foi a primeira
manifestação do que viria a ser o MBL. Naquele feriado, eu por acaso, eu estava em São Paulo, um grupo de amigos, a gente tinha ido a um casamento, e o casamento era de manhã, terminou o casamento, a gente foi almoçar, todo mundo, terminou o almoço, o pessoal começou a falar, tá tendo uma manifestação, vamos lá e tal. A gente saiu de terno e gravata, de roupa de casamento, nós fomos direto para essa manifestação, para entender o que estava acontecendo. Quando a gente chegou lá, tinham 2 carros de som disputando, brigando. Você tinha um carro de som que estava o Renan do futuro MBL, não chamava MBL ainda, com o Paulo Eduardo Martins, hoje deputado federal, com o Eduardo Bolsonaro, que é uma turma que hoje nunca mais você vai juntar, né? Mas eles estavam nesse caminhão, um caminhão que eu subi. Eles me viram lá de cima, sobe, eles eram meus leitores, gostavam do meu trabalho, me pediram, eu cheguei a subir nesse caminhão, e no caminhão ao lado estava o caminhão o carro de som, o carro de som do Revoltados Online, daquele Marcelo Reis, se eu não estou errando o nome dele, que aí era uma outra pauta, era uma coisa mais de intervenção militar, AI-5 e tal, e o Marcelo tinha um carro muito mais potente, então ele fez tanto barulho que a gente nem conseguia falar, e ele fazia meio de propósito, toda vez que a gente começava a falar, ele ligava o som alto para a gente não ser ouvido, e a coisa depois acabou dispersando. Mas ali, aquele momento, 1º de novembro de 2014, eu acho que foi ali que começou, né? Foi, vamos dizer, o primeiro momento do segundo mandato da Dilma, ou Dilma reeleita, né, na verdade, o mandato é 1º de janeiro, mas ali ela estava reeleita, e aí, naquele momento, esses, vamos dizer, movimentos, esses proto-movimentos, esses criptomovimentos, falaram o seguinte, olha, ou a gente faz alguma coisa, e a partir de hoje, ou a gente vai pro resto da vida a gente nunca mais vai sair disso aqui. E nós precisamos começar a fazer oposição a Dilma hoje, no primeiro dia. Ela foi eleita ontem, nós vamos começar a fazer oposição já hoje. E aí eu acho que a coisa começa. E aí vem as grandes manifestações de 2015, mas aí 2015, 2016, já começa então, não vou dizer um racha, mas já começa uma divisão, né? Você tem o MBL à frente, você tinha outros movimentos, vem para a rua, nas ruas e tal, enfim, mas o protagonismo era do MBL, e o MBL foi o primeiro a pedir o impeachment e um processo de impeachment dentro das regras institucionais, tanto que eles fazem aquela marcha, saem andando de São Paulo para Brasília para entregar o pedido na mão do Eduardo Cunha, aquilo tudo que está no documentário deles, que é muito bom, inclusive, chama Não Vai Ter Golpe, quem não viu, recomendo que assista, é muito bom o documentário, mas já naquela época uma outra ala, que era uma ala mais ligada, tanto ao pessoal do Revoltados, quanto a algumas pessoas que seguiam o Olavo e tal, que já começavam a falar que esse não era o caminho. Isso dito pelo próprio Olavo também. Eu recomendo, por exemplo, uma entrevista que o Olavo de Carvalho dá para o Danilo Gentili nessa época, no programa, no talk show do Danilo Gentili, que é no lançamento do documentário dele, que chama O Jardim das Aflições, foi feito pelo Josias Teófilo. O Josias Teófilo vai ao programa do Danilo Gentili e o Olavo entra no telão via Skype. E aí o Danilo pergunta para o Olavo o que deveria ser feito, né? E o Olavo fala com todas as letras, tipo assim, olha, tinham 2 milhões de pessoas na rua, era o momento de fazer, vamos dizer, não me lembro exatamente as palavras, tem muitos anos isso, mas ele falou alguma coisa como, era o momento da Revolução Brasileira, era o momento de entrar nos ministérios e no Congresso e tirar os políticos da paulada e arrancar eles de lá. Uma coisa revolucionária mesmo, né? Enquanto o MBL estava indo mais por esse caminho de querer fazer um impeachment pelas vias legais constitucionais, onde foram brutalmente atacados por esse outro lado. Foram chamados de vendidos ao sistema. A foto, quando eles estão entregando o pedido do impeachment para o Eduardo Cunha, foi uma foto muito explorada nessa época, que está o Kim Kataguiri,
e do lado está o Eduardo Cunha, e até está o Jair Bolsonaro no fundo da foto, mas não aparece tanto. Mas foi uma coisa muito explorada, como se o MBL estivesse se vendendo ao sistema. Quando, na verdade, o MBL estava fazendo uma proposta de dizer, olha, nós queremos impeachment, mas o impeachment é previsto na Constituição e queremos o impeachment constitucional. E aí, nessa época, começa, então, a uma certa divisão do que seriam, e eu acho que isso, talvez o mainstream jornalístico, intelectual ou a esquerda demorou um pouco a enxergar, que aí nascem, não vou dizer dois, vou dizer três grupos muito distintos. Você tem um grupo do PSDB que foi rechaçado das manifestações, que estava completamente alijado disso tudo, e por um tempo ainda era visto como oposição, ainda em 2015, 2016, mesmo as ruas rechaçando o Aécio, rechaçando o PSDB, mas ainda tinha muita gente, pelo hábito de pensar que toda a oposição ao PT era tucana, ainda tinha uma turma que falava muito do PSDB, mas o PSDB já perdia muito da sua relevância como força de oposição, que nascia um movimento oposicionista muito forte, mas esse movimento tinha duas alas muito diferentes. Você tinha uma ala que buscava e defendia o impeachment constitucional, que o Michel Temer assumisse, o Michel Temer completasse o mandato e houvesse eleições normalmente em 2018, e você tinha uma outra ala que tinha mensagens às vezes conflitantes, mas que não tinham tanto apreço por seguir o rito, vamos dizer, legal, institucional, constitucional do impeachment. Agora, esses dois... Desculpa te interromper. Nesse momento, enquanto existem esses dois grupos, e eu percebo que havia esses dois grupos, no entanto, eles meio que caminham unidos até o final, não só ao final do impeachment, como durante a eleição, não? Vamos lá. Eu acho que ali tem uma aliança de conveniência, entendeu? Você tem, quando o impeachment fica praticamente inevitável, né, já em 2016, né, quando você tem, por exemplo, maio de 2016, 10 de maio, se eu não estou errando, é quando o Senado afasta Dilma por 6 meses. E o Michel Temer assume interinamente para cumprir aqueles 6 meses. Né? Ali, por exemplo, já estava meio evidente que o governo Dilma não voltaria. Né? E aí começa uma convergência pragmática, uma convergência de, olha, a tese do impeachment constitucional está vencendo, então vamos nos unir nesse momento aqui específico, mas também depois, se não me engano, é 31 de agosto de 2016, que é quando cai a Dilma, ali o final da Olimpíada, né, termina a Rio 2016, e mais ou menos ali coincide com a queda da Dilma, é o final de agosto de 2016, no momento em que a Dilma sai, aí volta a ser cada um por si, Deus por todo. Né? Aí você... Por quê? Porque a primeira pesquisa, eu acho que esse é um ponto importante, a primeira pesquisa de opinião, Datafolha, ali, Ibope, de opinião, que aparece em setembro, logo após o impeachment, dá o Bolsonaro e o Lula à frente das pesquisas. E eu acho que isso pegou muita gente de surpresa. E aí deu, para usar a palavra, vamos lá, deu uma empoderada na turma bolsonarista. Entendeu? Que eles, até aquele momento, não eram protagonistas do processo, eles tinham uma força grande nas redes sociais, e há que se dar esse crédito ao pessoal ali do Bolsonaro zoeiro, esses meninos que hoje estão todos em Brasília trabalhando, né? E eu conheci esses meninos ali em 2014, conheci mesmo pessoalmente, um deles, que é o Matheus, que eu acho que é o mais inteligente de todos, por exemplo. Eu me lembro que eu, brincando com ele, eu falei, olha, Matheus, você pode não saber, mas você é o pai do Bolsonaro. Eu brinquei com ele, falando isso. Ele riu assim, meio vaidoso e tal, mas eu não sabia que eu estava sendo tão profético quando eu falei isso com ele lá em 2014. Porque ele pegou um deputado aqui do Rio de Janeiro,
que na eleição de 2010 teve, se não estou errando, uns 100 mil votos, e já em 2014 já teve 460 mil votos. Já em 2014 ele já estava surfando essa onda das redes sociais, já era o Bolsonaro zoeiro, já era o cara que tinha o óculos da mitada, que caía o óculos, que tocava Turn Down for What, e dava resposta rígida para Maria do Rosário e tal, enfim. Aquilo em 2014 já estava lá. Não se refletiu nas ruas ali 2015, 2016, ele ainda era visto um pouco como foi o Enéas, que eu acho que o Enéas, de certa forma, foi uma pré-figuração disso, nos anos 90, desse movimento, desse nacionalismo, que eu me recuso muito, eu rebato, você sabe disso, a classificar muito como direita. Eu acho que esse tipo de nacionalismo é uma terceira coisa, enfim, que era muito o que o Enéas representava, e eu acho que era muito o eleitor do Enéas dos anos 90 é inegavelmente muito parecido com esse eleitor bolsonarista mais fanático, esse que, vamos dizer, bate continência para a Estátua da Liberdade da Havan, vamos dizer assim, entendeu? Esse que faz dança com caixão na Avenida Paulista, esse mais extremo, né? Esse cara votou no Enéas nos anos 90, sem dúvida, entendeu? Esse movimento, ou essa parte do eleitorado, que não era tão forte nas ruas ali em 2015, 2016, ao mesmo tempo foi muito competente em entregar para o Brasil um nome, porque o Brasil, enquanto os movimentos, isso eu acho que é até uma autocrítica de nós que estávamos ali nas ruas pedindo impeachment, a gente estava nas ruas desconstruindo o PT, mas nós não estávamos construindo nada, a não ser, precisamos de um Brasil mais, não sei o que e tal, ok, né? É um pouco, sem querer ir para um assunto que daria um outro programa inteiro, mas é um pouco, quando eu me lembro de ter lido um dos autores que eu mais gosto, que é o Christopher Dawson, eu me lembro de ter lido o livro dele, Os Deuses da Revolução, que ele analisa a Revolução Francesa, e ele começa a dizer o seguinte: a culpa dos jacobinos é dos liberais. Aí eu tomei um susto quando eu li isso, eu falei, ué, como assim? E aí depois ele vai mostrando, ele falou, cara, os iluministas ali, eles ficaram 50 anos destruindo toda a fábrica da França, toda a fábrica social, que era basicamente a monarquia e a igreja, e o que eles tinham para colocar no lugar eram abstrações, liberdade, igualdade, fraternidade e tal, até chegarem os jacobinos e falaram, garotada, sai da frente que nós chegamos aqui para tomar conta do negócio. Que a gente sabe canalizar toda essa raiva que tem o camponês, francês, esse cara que está com uma foice na mão, doido para arrancar a tripa de padre. Vocês são intelectuais, vocês não gostam de sangue, vocês não são chegados a isso, agora é a hora dos jacobinos entrarem em campo, entendeu? Isso a gente viu na Revolução Russa, né, com o Dostoiévski 60 anos antes avisando. Quer dizer, em vários momentos a gente via movimentos intelectuais que eram pré-figurações de movimentos revolucionários mais radicais que viriam depois da terra arrasada. Claro, guardadas as devidas proporções, eu acho que esses são exemplos extremos. Vamos para um exemplo mais próximo. A Itália, do Operações Mãos Limpas. A Itália, o Mãos Limpas, fez uma terra arrasada na política italiana, ali em 90, 91, 92. E o que ela tinha para colocar no lugar? Nem precisava, era um movimento do judiciário, era uma coisa como aqui a gente teve a Lava Jato. Mas, na falta de uma proposta clara do que colocar no lugar, a Itália ganhou Berlusconi, ganhou outras coisas. Aqui no Brasil, eu acho que tem um certo paralelo também. A gente desconstruiu, como eu acho que a gente deveria ter desconstruído, e eu voltaria para a rua para desconstruir de novo o petismo e apoiando a Lava Jato, mas a gente não estava trabalhando, talvez de uma maneira tão diligente, no oferecimento de uma alternativa. E aí, quem estava trabalhando isso muito bem era a turma do Bolsonaro e do Olavo nas redes sociais. Então, quando o trabalho foi feito
e a Dilma cai, o Brasil que emerge em setembro de 2016 é um Brasil dividido entre Lula e Bolsonaro, o que pegou muita gente de surpresa, né? E é, basicamente, em maior ou menor grau, o que a gente viveu até 2018. Né? Essa briga entre esses dois polos, de quem tinha uma memória afetiva do lulismo e via a Dilma como um erro de percurso e queria resgatar, vamos dizer, os bons tempos do Lula pré-Dilma, versus a turma que queria uma coisa totalmente diferente, que seria o Bolsonaro, e não por acaso os dois lideraram todas as pesquisas até abril de 2018, quando o Lula foi preso. Né? Aí você tem duas externalidades. Você tem a prisão do Lula em abril de 2018 e você tem o atentado já às vésperas da eleição, lá no dia 6 de setembro, quando também essas duas externalidades acabam sendo absolutamente decisivas no resultado final. É muito interessante, a mim parece, porque porque cada vez fica mais forte o uso desse termo contracultura, né? O cara só aparece de repente porque ninguém estava percebendo o processo, ou ninguém de fora. Certamente nós nas redações não vimos aparecer. A gente não viu o movimento, nem vocês. Nem a gente que estava de verde e amarelo lá na rua pedindo impeachment, e às vezes o Bolsonaro aparecia. Eu me lembro, eu estava num caminhão do MBL e uma vez eu chamei o Bolsonaro para subir no caminhão. Sobe aí e tal, não sei o quê. Então a gente tinha uma relação simpática com ele, mas não era exatamente o mesmo movimento. É claro que o Bolsonaro queria o impeachment, óbvio, ninguém está dizendo nada diferente, mas ele não era um protagonista daquele movimento. Mas ele soube, para crédito dele e para a equipe dele, e principalmente para a turma dele de redes sociais, ele ficou de 2014 a 2016 em campanha. E uma campanha muito nas redes sociais, batendo no nome dele, tornando o nome dele como a personalização de todo o sentimento antipetismo, anti-Dilma, pró-Lava Jato. Entendeu? Então, as ruas... E como o Olavo tinha, a essa altura, já entrado num espírito, para usar o termo que você estava usando, jacobino, posso usar esse termo? No sentido revolucionário. Então, tudo bem. Uma coisa mais... No sentido... porque ele usa... porque assim, só para que, senão, a gente faz uma conversa de 1 hora, aí o que sobra é Alexandre chamou, não sei o que, de jacobino. Olha, quem falou que estava nascendo uma direita jacobina, inclusive, para o crédito do meu amigo Bruno Garchagen, foi ele. Ele tem ele fez um artigo no final ali de 2017, na Gazeta do Povo, onde ele dizia isso: está nascendo uma direita jacobina. Minha intenção não é de forma alguma botar palavras na sua boca. Eu só estava fazendo uso da mesma metáfora que você usou. Ok. No sentido... Porque o Olavo já estava fazendo um discurso revolucionário. E o Olavo tem feito um discurso reacionário. Isso é o discurso dele. Ele acha que o Brasil precisa de uma revolução. E ele fala isso. E pessoas que o seguem, como o Felipe Martins, que é o mais notório dentro do Palácio, falam abertamente isso. Felipe Martins tuita sobre isso a toda hora. Mas por conta deles encamparem esse tipo de ideia, por conta de o Olavo estar nesse mundo e o Bolsonaro não ser alguém avesso a um rompimento institucional, de alguma forma tem um casamento ali, né? O que eu vejo hoje é porque os anos vão passando e a linguagem vai mudando, né? Então, o que eu tenho visto, para tentar ser preciso nas palavras e não ser acusado de ser leviano, eu vejo o seguinte: muita gente desse campo do chamado núcleo ideológico, eles falam o seguinte: nós somos democratas, nós não queremos revolução, nós somos... Aliás, no vídeo lá, no famigerado vídeo da reunião de 22 de abril, o Bolsonaro fala: eu sou um democrata, eu não quero ditadura, se fosse aquele pessoal, vocês estariam cortando cana a $20 por mês e tal, enfim. Então ele tem uma pregação, né, que no valor de face é uma pregação democrática,
não revolucionária. Mas, ao mesmo tempo, você vê, dentro das mensagens do chamado núcleo ideológico, muitas vezes uma tentativa de teorização dizendo o seguinte: as instituições per si, elas não representam a democracia. As instituições só são democráticas quando elas representam a vontade do povo. E no momento em que a instituição... E eu já vi vários deles escrevendo isso, tá? Então, aí eu acho que eu estou sendo preciso com o que eles falam, tá? Então, eles dizem o seguinte: não somos a favor da ditadura, nós somos a favor da democracia. E nós não queremos derrubar instituições, mas instituições democráticas não são sacrossantas. Elas só têm razão de ser quando elas representam a vontade popular. Quando as instituições dão as costas para o povo, dão as costas para a vontade popular, ou às vezes dão as costas para a vontade popular expressas nas urnas em 2018, elas deixam de representar a democracia, e derrubar essas instituições não só não é ditatorial, como é uma defesa da verdadeira democracia. Aí eu falo, opa, entendeu? Aí a gente consegue entender a linguagem, entendeu? O sujeito não diz, eu quero estuprar. O sujeito diz, eu só quero, na verdade, ter uma transa meio violenta e depois ela vai me dar razão, sabe? Então, o sujeito está fazendo um eufemismo. A ideia é a mesma. Vamos dizer, de certa forma, você pode defender você pode defender que quando alguém diz que a instituição democrática só é democrática quando defende as vontades do povo, e essa pessoa se diz o fiel da balança que julga quando as instituições estão ou não defendendo o povo, você tem um discurso ditatorial, revolucionário típico, mas com eufemismos. Eu só estou querendo dar o crédito ao eufemismo, porque senão alguém vai querer me dizer, me mostre a frase onde está escrito eu defendo ditadura. Talvez eu não ache essa frase. Talvez essa frase não esteja escrita em lugar nenhum. Mas talvez você encontre alguém que relativize o sistema republicano como é hoje, para criar um espaço para uma defesa de um regime de exceção com algum tipo de teorização, entendeu? Claro que entendi. Alexandre, acabamos de cruzar aqui a linha da 1 hora. Eu quero te fazer uma última pergunta, que é a seguinte: e aí? Como é que você lê o momento de agora? Você acha que um impeachment é inevitável? Você acha que existe possibilidade de golpe de Estado? Você acha que Bolsonaro se consolidou como líder? Você acha que ele diminuiu como líder? Como é que você vê o desenho neste momento? Tá bom. Você me faz a pergunta que demora 1 hora para responder, para falar em 1 minuto, né? Exato. Não, você tem 5. Mas, enfim, eu me lembro em 2019 ter dito que 2020 ia ser um ano terrível. Por quê? Porque em 2019, uma brincadeira que eu faço, ainda dava para você ser bolsonarista de boutique. É aquele cara que dizia, não é que eu defendo o Bolsonaro, eu defendo a agenda virtuosa do Paulo Guedes e do Sérgio Moro. Na verdade, o Bolsonaro é um preço a pagar, deixa ele falar as besteiras que ele fala, o que importa é o Ministério Técnico, é você ter um Mandetta à frente da saúde, é você ter um Moro à frente da justiça, entendeu? E eu, já em 2019, olha, essa conversa, ela tem prazo de validade, que é 1 ano. Quando virar 1 ano, vai ser muito difícil manter isso. Por quê? Porque o Ministério Técnico é muito difícil de conviver com um núcleo ideológico. Por quê? Porque o Ministério Técnico, ele tem como finalidade o quê? Tomar decisões técnicas e implementar certas ou erradas, não estou entrando no mérito, mas pessoas que têm uma história, uma biografia, uma formação
em determinadas áreas do saber, áreas técnicas, e foram escolhidas para implementar ou para emprestar a credibilidade de suas biografias para um projeto que deveria ter um cunho técnico, do que a gente entende por algo não ideológico, algo racional, testado, que você tem como defender com argumentos baseados nas evidências empíricas, na experiência, no melhor saber da administração pública e nas melhores experiências do Brasil e do mundo. Ok. E você tem a chamada ala ideológica, onde a agenda é basicamente uma agenda baseada em discursos políticos e que a moeda que cola esse grupo é a lealdade, acima de tudo, né? E aí, em algum momento, a decisão técnica vai se chocar com a lealdade cega. Não tem jeito, entendeu? Então, no momento em que você tem, por exemplo, o governo defendendo alguma coisa que não é boa, por exemplo, no momento de pandemia, você vai defender com que, por exemplo, remédios que não foram ainda devidamente aprovados sejam distribuídos para a população da mesma maneira. Nós estamos falando de um presidente que já foi um deputado que aprovou uma pílula para curar o câncer. As pessoas esquecem disso, né? Mas o mesmo presidente da República hoje era o deputado da pílula do câncer, né? Então, assim, no momento em que isso é colocado na agenda do dia, você tem um ministro da Saúde que ou ele concorda com isso por lealdade, ou ele pede o chapéu em respeito à sua história e trajetória como médico. E isso era inevitável acontecer esse ano. E isso eu falava antes de ter ideia e sonhar que haveria uma pandemia. Porque eu acho que isso vai acontecer em todas as áreas. Por exemplo, você vai ter uma recuperação econômica. Essa recuperação econômica vai ser feita como? Vai ser um grande choque estatal desenvolvimentista keynesiano, ou vai ser ainda com um olhar escola de Chicago, liberal, privatista, Paulo Guedes? Você sabe a resposta, você responde. Entendeu? Então, assim, em várias áreas desse governo, você vai ter um choque frontal. Ou a Tereza Cristina, vamos falar de quem ainda é técnico, que sobrou ainda, porque muita gente já foi embora. Dos que sobraram, você tem uma Tereza Cristina na agricultura, por exemplo, que toma Tarcísio decisões... Freitas. Mas o Tarcísio é militar, eu acho que ele está ali um pouco... O coração dele está dividido entre um grande técnico e um militar do IME que segue. Então o Tarcísio eu acho um caso sui generis, que ele é meio técnico, meio militar, né? Mas, assim, por exemplo, a Tereza Cristina é um caso óbvio. A cooptação da Regina Duarte, né, que foi esse espetáculo grotesco, triste, bizarro, que ela protagonizou, tem, se não me engano, 2 semanas, parece que tem 2 anos, né, mas tem, sei lá, 2 semanas. Enfim, eu acho que é isso que a gente vai ver nos próximos dias, aí, nas próximas semanas. Um certo expurgo ideológico, onde os últimos resquícios de quadros técnicos ou serão desligados ou serão cooptados e se transformarão abrirão mão das suas biografias e passarão a virar uma chave e virar mais para a linha de um Ernesto Araújo, de outros quadros, vamos chamar mais ideológicos e mais ligados à lealdade ao projeto político. E isso tende à radicalização, né? Quando você tem um debate e você tem metade da mesa de técnicos e metade de ideólogos, você ainda tem debate. Quando os ideólogos são a mesa inteira e todos os técnicos vão embora, você não precisa ter bola de cristal para saber que a tendência é você ter esse viés de confirmação e uma espiral de radicalização, porque está pelo viés de confirmação daquele pensamento de grupo, né? Literalmente groupthink, né? Daquelas pessoas que vão ecoar naquela câmara de eco opiniões muito parecidas. E aí me parece que a tendência é uma certa radicalização. Eu acho que até aí onde dá para enxergar. A partir daí a gente tem que acender velas e rezar e torcer para não ter um caldo entornado
e que as forças democráticas do Brasil estejam muito atentas, muito vigilantes e que não esperem, não paguem para ver, que elas pequem por excesso e sejam extremamente cautelosas a qualquer avanço à ordem democrática brasileira. Alexandre Borges, muito obrigado pela aula. Imagina. Sobre o nascimento da direita que está no poder. Mas obrigado mesmo pela conversa. Eu que agradeço. O papo foi muito bom, eu que agradeço. Quando você quiser, estou aí à disposição.